A TV ao Sol apresenta Eu e Você na TV. Com vocês, o advogado, o poeta, o escritor, o apresentador versátil, doutor Hildebrando Diniz. Meu bem, você também merece uma canção, porque você também é dona do meu coração. Se pensas que eu não te amo, é engano seu. Ninguém no mundo te adora mais do que eu. Epa! Se não vai. Esse é o programa Eu e Você na cidade. Não, Eu e Você na TV. Eu, e você... eu misturo com o programa do sábado, que é o Povo da Cidade pela Cidade FM, pela Rádio Cidade FM. Aí fica um bocado de nome. Aí tinha na Independência até um dia desse. Eu e você do rádio. Aí mistura aqui com lá, né? Mas esse programa aqui é Eu e Você na TV. Vídeo que está bombando na internet. Homem que fala 20 línguas. Não, isso aí, onde é que tem isso? Eles estão juntando aqui. É Raniero com invenção. Vitlíngua! 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 Falar em língua, eu me lembrei aqui misturar até um negócio desarrumado em relação a. Nós estamos aqui focalizando cultura, música, mas em relação à política de Catolé do Rocha. Menino, é tanta conversa, é tanto fuxico. Tem, tem aí uns grupos no WhatsApp. Menina fuxicada é grande demais. É um bocado de eleitor peba, preocupado com o destino do seu partido. O que é que o chefeiro político vai fazer com o partido? Aí tem que levar ele também. Leva ele também. Quando ele for, aí o diz, mas meu candidato, meu político sabe o que é que faz. Quer dizer, ele não sabe não. Sabe é o chefe dele, né? Aí, quando for, ele vai. Aí eu aperrei, ele tá em tal canto. Não diga um negócio desse não. Eu acho que é mentira esse negócio. Se eu disser é verdade, aí o outro disse, mas não estou nem preocupado. Meu chefe político sabe o que é que faz. Então, 4 anos se passaram e não se preparou aqui um candidato de oposição. Não se sabe se o atual prefeito é candidato à reeleição. Não se tem certeza disso. E de modo que a essa altura do campeonato, já a partir de hoje já pode acontecer as convenções, mas ninguém tem certeza ainda do que vai acontecer na política de Catolé do Rocha. É uma incerteza absoluta, uma incerteza total. Tem hora que tem uns que diz que vai ser candidato único, tem hora que tem gente que diz que tem 4 candidatos já certo de concorrer à eleição. De modo que é um tempo que, apesar de ser interessante, a campanha política é interessante, mas por outro lado, o Brasil para. É como no tempo da Copa. O Brasil para olhar para aquelas coisas, para os jogadores que perdem de 7-0, que derrotam o nosso país. Que o nosso país só foi derrota de 7-0 na 7-1, né? Perante o mundo inteiro. Uma vergonha. Após a política, também tem isso. Eu vi o camarada derrotado de 7-0, só tem derrota na política às vezes. E as pessoas torcem tanto, sofrem tanto. Irmão briga com irmão. Vizinho se intriga com vizinho. Tem parente que não pode nem andar na casa do outro no tempo da política, porque cada um é de um partido diferente, aí não pode falar sobre, não se matam. Aí, para eleger candidatos que às vezes, eu faço como Júnior, o Debrando Júnior disse que às vezes fica achando interessante quando o candidato dele perde, porque ele não tem o que se preocupar, não tem o que exigir dele, não espera nada dele, porque ele perdeu, não assumiu, ele não vai se decepcionar com ele nunca, né? Porque ele sabe que ele já perdeu, quem perde não assume. Aí às vezes eu penso assim também. Eu já teve candidato que eu votei,
que hoje eu sei, se ele tivesse ganhado, que na época eu sofri muito que ele perdeu, mas hoje eu sei, se ele tivesse ganhado, eu tinha sofrido mais. Então foi melhor o adversário ganhar mesmo. Eu era para ter cantado de alegria no tempo que eu chorei porque ele perdeu. Ó, é a vida mesmo, né? Mas, de modo que a gente está de frente a uma política, uma nova campanha política, de frente a uma nova campanha política aí, que é nova só a campanha, mas os políticos são velhos e inclusive desconhecidos. Força jovem. Força jovem. Então tem coisa, vocês são safados, tem cada coisa que aparece aí. Vamos esperar ver o que vai acontecer, né? Eu tomara que sejam os 4 candidatos, como tem alguém que prega, né? Eu acho melhor do que se eu ter só um. Eu acho que se rebuscar o livro de 4 anos atrás, já se vê o futuro dos 4 anos para frente. O passado já diz o futuro. Lá o projeto que eu trabalhava, aí uma vez eu fazia umas poesias lá, porque tem um tempo que a gente esperava aumento salarial e não vinha. Aí um dia eu fiz um verso lá meio zangado, aí que era da Fundap, aí eu terminei o verso dizendo que o futuro da Fundap é o passado. Quem estava esperando o futuro, né? Aí eu falei que o futuro da Fundap... Então a política de Catolé, o futuro da política de Catolé é o passado. Eu penso que é o passado, né? Porque não se prepara, quando durante os 4 anos um prefeito assume, qualquer prefeito que assuma, sendo bom mesmo, mas tem o que reclamar da administração. Então, por que não tem... Toda cidade que eu conheço tem um grupo de oposição que se opõe às coisas erradas de um prefeito. Aí esse grupo sempre prepara uma pessoa, mesmo que não declare que é candidato, mas a pessoa fica uma pessoa em perspectiva, um candidato em perspectiva. Catolé, no passado já teve isso. Mas hoje, lá no tempo do Frei Marcelino, por exemplo, né? Mesmo que se fosse derrotado, mas fazia uma zoada danada. Mas isso é espelho do que tem acontecido também a nível nacional, né? Também. Não vê também oposição, a não ser nessa crise agora que todo mundo quer ser oposição. Ninguém quer ser situação nesse atual momento. Mas não se vê um nome para sucessão ou para disputa de eleições presidenciáveis. Não existe nenhum presidenciável forte como antigamente existiam. A gente via 3, 4 nomes fortes que realmente já tinham sido governadores de seus estados, que já tinham um trabalho prestado no Senado, na Câmara. Hoje, quem é cogitado está envolvido em escândalo, não há nenhuma firmeza em relação a esses nomes. Então, é mais ou menos o que está acontecendo na nossa cidade também. Não há um nome legítimo vindo do povo, não. Júlio, o pessoal fala em partido, diz que a gente vota em partido, não vota no candidato, não. Mas eu culpo muito os partidos pela indicação dos candidatos. Então, os partidos indicam candidatos para concorrer e o eleitor não tem outra opção. Porque os partidos não fazem uma seleção dos candidatos. E nem forma candidatos, né? Porque você vê, eu consigo vislumbrar em Catolé jovens com potencial para a política. Claro. Mas infelizmente não há um trabalho. Inclusive mulheres também, né? Quando chega agora... Fica o tribunal do TSE dizendo, atenção mulheres, não sei o quê, vamos ser candidatos, não sei o quê. Não precisa isso, não precisa essa apelação, não. As mulheres não têm um espaço aberto aí para as mulheres concorrerem em igualdade de condições, ou até, talvez até com mais... Isso, inclusive, até ridículo por parte do TSE entrar num mérito desse, ou seja... Você vê as propagandas do TSE como são feias? É pelo fato... as propagandas feias. Pelo fato de ser mulher, você tem que se votar. Eu acho que mulher tem ótimos senadores, ótimos deputadas, e eu acho que... Tem ótimos juízes, tem ótimos sanfoneiros, ótimos cantores. Exatamente. Tem tudo. Eu acho que só precisa... E não precisa cota para ser cantora. Não precisa, de forma alguma. Basta que realmente as mulheres comecem a participar. E isso aí é um trabalho dos partidos. Infelizmente a gente, os partidos só convidam pessoas em pleitos eleitorais. Quando chega próximo a eleição, diz: "Ei, vem cá, vamos filiar o nosso partido. Para preencher as vagas. Porque eu tô achando que você tem um perfil." Como assim? Qual foi o estudo que você fez da minha vida? Qual foi a pesquisa que você fez para você me ver como perfil do seu partido? Então, de repente, vem um cara, eu faço várias postagens voltadas para o capitalismo. Eu realmente apoio, eu acho que é o sistema apropriado. Não é justo. Há pouco tempo a gente estava na terra de Netim, essa semana a gente esteve na terra de Netim, lá em Belém, e em poucos segundos que a gente passou dentro do cartório,
eu vi um rapaz passando com som. Era mais ou menos umas 10 horas, então, em pleno funcionamento, dia de semana, uma segunda-feira. E o cara num som, parecia que tava numa festa. Tá, com a cerveja na mão e bradando uma vagabundagem que eu nunca vi na vida. E eu fiquei pensando, já imaginou se o sistema fosse socialista? Como eu estaria agredido por aquele ato daquele rapaz? Porque eu tinha certeza que eu estava trabalhando para ele também. Então, no momento em que eu vejo o capitalismo se desenha como um sistema do egoísmo. Mas não é de forma alguma. Ele é um sistema que é seletivo e ele tem a meritocracia como a forma de galgar sucesso. Então, quando eu vejo aquele rapaz vagabundando, eu fico pensando o seguinte: que pena que ele não está contribuindo em nada com a família dele e com a vida dele. Mas ele não vai me atingir. Nem com o mundo. Pois é, ele não vai me atingir. Agora, se ele fosse socialista, o sistema socialista quer dizer o quê? Todo mundo vai ganhar a mesma coisa. E a gente sabe que quando todo mundo ganha a mesma coisa, não é todo mundo que trabalha da mesma forma. Não. Se eu visse aquele rapaz com o som ligado, eu trabalhando para ele receber a mesma coisa que eu, quando eu chegasse em casa, a primeira coisa que eu fazia era armar uma rede e deitar. Não vou trabalhar para aquele rapaz. Então, eu prego isso. E há pouco tempo eu recebi um convite num partido socialista, dizendo que eu tinha um perfil para atuar no Partido Socialista. Eu digo, como é que eu tenho... Pensando desse jeito. Exatamente, porque eu, pelo contrário, repudio o sistema. Repudio o sistema que até agora ninguém conseguiu provar que aquele sistema tem eficácia. Muito bem, doutor Diego. Eu acho que esse... Não sei nem se tá saindo aí. Tá ligado o microfone? O central do estúdio, tá? Sim, primeiramente, boa noite a todos, né, os telespectadores. Muito obrigado pelo convite, tá mais uma vez e tá mais ao lado dessa fera aqui, de 3 feras, né? E dentro desse tema da meritocracia, eu acho interessante que essa propaganda do TSE em nada tem com em valorizar a meritocracia. Tem aquela que caiu os números assim. Na verdade... agora apareceu o que é eu tenho um conceito sobre essa última propaganda aí que está destacando os homens e as mulheres. Que tem um coro, né? Tem um coro, né? O coral atrás. Para mim, aquilo é uma aberrância midiática. Porque eu acho que o TSE, na função de um Tribunal Superior Eleitoral, na verdade era para estar valorizando o voto, dizendo não vote em quem é corrupto, não vote em quem é ficha ensinando suja. como é que vota, né? Exatamente. Você quer votar nulo, diga como é que vota, que a maioria das pessoas não sabe nem Aqui não é papel do TSE. como é votar nulo. Usar o momento do país de crise para mostrar que votar em corrupto. Que o quando voto é a arma, que o voto seria a arma de combate. Não aceite dinheiro, não troque seu voto por dinheiro. Eu acho que esse é o papel de um tribunal Usar eleitoral. uma mídia desse tamanho, grande mídia com uma coisa daquela. Pois é, aí assim, por exemplo, o TSE devia estar preocupado também com as regras, as novas regras, a mudança eleitoral, para dizer, a partir de hoje, dia 20, já não se pode mais estar fazendo enquete em rádio, em TV, não pode mais estar fazendo esse tipo de coisa, e não divulga nada. Então, daqui a 5, 6 anos é que eles vão caçar os candidatos de agora. Então, você já imaginou... Perde a sua função. Você já imaginou em um pleito que deve ocorrer até com uma certa frequência entre uma mulher e um homem pleiteando a prefeitura de uma certa região? E o TSE é responsável pela apuração desses votos. Então, o tribunal fez campanha inteira pelos pleitos das mulheres. Então, como imaginar a isenção num tribunal em que estava a todo momento dizendo que deveria ter mais mulher nos cargos e tal e tal? Então, eu acho assim, que é de uma aberrância. Quem inventou isso, infelizmente, errou e errou feio. Não, e assim, eu acho que esse papel não cabe ao tribunal. Se existem ONGs feministas, se existem essas organizações de mulheres, ótimo, partidos feministas, ótimo, não? Elas estão lá buscando o direito delas, não tem problema, ou seja de homossexuais, seja de negros, seja o que for. Agora, o papel de um tribunal, que é para ser... Em guerra classista, é para ser isento, né? Que é para ser isento, né? Não tem a mínima lógica, né? Vamos deixar um pouquinho desse para o próximo bloco. Aquela musiquinha que vocês ensaiaram. Aí que tocada. Antes disso, doutor, eu queria mandar um abraço para todo mundo lá de Belém, mandar um abraço para a dona Maria das Neves, também para a dona Vanusa, que está lá em São Paulo, filha dela. Né? Um abraço. Nossas amigas lá de Belém. Zé de Fanca, pai de Netinho Swingado. Zé de Fanca. Né? Eu gostaria também de fazer um adendo, dizer que o quanto é satisfatório para a gente receber um amigo no Dia do Amigo aqui no nosso programa. Verdade. A gente é um grande prazer. Eu fiz questão de que ele viesse, porque realmente é uma pessoa que a gente assim, é um cara feliz em ter ele É um artista excepcional. E assim, é um cara calado, mas que os seus dedos falam por ele, porque ele não costuma se autoelogiar, e é louvável, mas ele iniciou no teclado. Mas ele escreveu aqui o nome, Netinho do Acordeon. É suficiente. Existe o Netinho Swingado, que a gente não pode dizer o motivo, mas que é também conhecido nas entrelinhas por Netinho Swingado. Vaqueiro, as rodas de cachaça. As rodas, né? Aí toca violão, toca guitarra, tocou contrabaixo com a gente em São Bregode,
né? Passou muito tempo tocando com a gente, tocou com muitas bandas aqui no Sertão, e ele, na verdade, é um dos artistas mais requisitados para fazer o chamado freelance, que é aquele artista que toca em toda banda. Ele não é fixo em nenhuma. Então, Netinho, pra gente conseguir um espaço para tocar com ele é luta. Né? Justamente por isso. Então, tá aqui, eu rendo meus elogios aqui a esse cabo lá de Belém, que é humildade em pessoa, ele assim como Zailton. Se eu precisaria ver um dia Zailton, lá... um abraço pro Zailton. Um dia lá no Mirante, se encontraram os dois, estava o Zailton eu imagino que foi bacana. Netinho, e eles começaram a puxar lá... Eu sou fã dos dois, eu confesso, sou fã dos dois. Pois é, começaram a puxar a música. Ouvi dizer que lá nas Acácias, um deles, lá no restaurante que Júnior, sobre agora tomando em conta, disse que eles aí começaram a tocar e tomando a dose. Disse que foi a veia artística surgiu tanto naquela hora e poética que Zailton caiu chorando com o violão na mão, tocando uma música clássica, caiu chorando. E assim, nada mais é que a emoção que o artista transpira, né? O artista, ele tem essa sensibilidade muito grande. Pra cair esses canos de emoção não dá trabalho. Pra cair esses canos daqui pra ali, né? Acho que isso sai palavrão da minha boca, sai também palavras simples também, rapaz. Singelas. Não, mas vamos terminar com essa musiquinha? Assim vamos encerrando o nosso bloco, o nosso terceiro bloco. Um abraço para Francisco Dal Sol, que tá vendo a gente agora. Um abração, Francisco. Vamos aos nossos comerciais. Programa Eu e Você na TV. Oferecimento Farmácia Nossa Senhora da Saúde. Aqui tem Farmácia Popular do Brasil. Óticas Diniz. Loja de número 500 em Cátola do Rocha. Casa do Construtor. Tudo em material para construção. E Sorveteria Mais Sabor. Agora com a linha de sorvetes premium.